Boa noite, pessoal. Alguém já acessando, já entrando. Opa. Michele já chegando aí. Marli. A nossa palestrante já está chegando aí também. A Cristina. Cristina esteve com nós, né, há poucos dias também. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho para iniciar. O pessoal está chegando aí, daqui a pouquinho nós damos início. Oi, Michele. Oi, boa noite. Oi, Andréia. Deixa eu baixar a música aqui. Ó, a Lorena tá aí também. Nossa, a internet tá travando. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo? Não... Pessoal, eu não tô tendo retorno. Vocês estão me ouvindo? Oi? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Pessoal, só mais um pouquinho. Quem está chegando aí, Pedro. Nura. Vamos ver agora se nós conseguimos conectar com a nossa convidada do dia, né? E agora, você está me enxergando? Ainda não. Pois é, minha tela aqui tá preta, eu não sei por quê. Ah, é. Vamos Colossi ver. também entrando aí. Consegue me ouvir, Andréia? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Podem me sinalizar se tá bom o som? Vocês conseguem me ouvir bem? Vamos ver se a gente consegue a imagem aqui. Oi, Andréia. Oi, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, não estou te vendo. Pois é, nem eu. Eu não sei como é que faz isso aqui. Gente, tecnologia é uma coisa difícil, né? Alguém Tá, sabe tudo. me contar o que eu faço aqui para vocês me verem? A tua imagem, a tua câmera tá normal, né? Para ti? Tá tudo. Não, nem eu não estou me vendo. Ah, tá. Tenta ver a tua câmera se está posicionada na parte da frente do celular. Tá? Bom, peraí que eu vou tentar outra vez, tá? Tá. Oi, Silvia. Só mais um pouquinho, pessoal. Nós vamos tentar a imagem da nossa participante de hoje. Vamos tentar aqui. André, eu enviei um convite para ti. Pois é, a imagem não entra de jeito nenhum, né? Pelo que eu estou entendendo. Pois é, a imagem não está.
E eu não sei contar para vocês como é que faz isso daqui. Tu não tem outro celular aí que possa tentar, não, né? Tenho, peraí que eu vou pegar. Era só um pouquinho. Tá. Pessoal, só mais um pouquinho para a gente estar iniciando, tá? Eu vou tentar sair do Wi-Fi e entrar no 4G, às vezes é isso. Pode ser. Pessoal que está conectado, estava conseguindo ver a imagem dela ou também não? Nem a minha? Mas a dela não aparece, eu tenho Tá. Pessoal, só um teste. Quando a André entrou, não tinha imagem, vocês conseguiam ouvir ela? Alguém conseguiu ouvir ela falando ou não conseguiam ouvir também? Vamos ver. Ah, estavam ouvindo ela, vamos ver. Agora aparece a minha imagem congelada. Não sei se você está me ouvindo. Eu tô te ouvindo, sim. Pessoal, vocês conseguem ouvir nós duas Andréias, né? Hoje? Sim. Ah, estão ouvindo. Eu Então, ainda não estou te vendo, tá? nem a imagem A imagem não chegou congelada. para mim ainda aqui. Tá, mas se você quiser, a gente pode começar 1 hora, essa imagem aparece aí. Então tá ok. Então vamos, né, dar as boas-vindas para quem está entrando ali. Agora o Wagner também, né, está participando. Então, pessoal, a nossa convidada de hoje, né, nessa série de lives que a Contagia Contabilidade está promovendo, para trazer assuntos interessantes para o momento, né? A gente está passando por um momento de adaptação, mas um momento que está nos ensinando muito. Então, o dia de hoje a gente vai trazer muito conhecimento, né? A nossa convidada já esteve em Concórdia, né? Hoje ela consegue voltar de forma online, né, Andréa? Verdade. Já palestrou aqui no ano passado. Então, a gente tem certeza de que o assunto é muito importante, né? Hoje, como tratar o cliente, como fidelizar o cliente, de que forma construir essa relação com o cliente, eu acho que é um dos principais itens até para se manter no mercado, né? Então, a nossa convidada de hoje, né, Andréa Medina, de São Paulo, é especialista nesse assunto, né? Escritora, já escreveu alguns livros, né, sobre o assunto. A gente teve o privilégio no ano passado de estar ali em São Paulo e fazer um treinamento contigo, né? Então foi muito interessante, acho que agregou muito para nós. O treinamento, né, que vocês fazem na Disney, né, diretamente onde, né, quem nunca ouviu falar, né, do atendimento que a Disney dá. Então a gente se baseia muito nisso. Mas André, sim, sem a gente se demorar muito aqui, eu gostaria que você mesmo se apresentasse, falasse quem é a Andréa Medina. Então, André Medina, primeiro, é uma Disney maníaca. Eu adoro falar de Disney, adoro estudar sobre Disney, adoro a metodologia da Disney e trabalho já com treinamento há muitos anos, nessa área de educação há muitos anos. Então, a gente começou a fazer esse treinamento da Disney há alguns anos atrás, porque uma das coisas que a gente mais é solicitado na empresa, para treinar empresas principalmente, é falar sobre a questão de atendimento ao cliente, sobre a questão de excelência em atendimento. E por que a gente escolheu a Disney? Primeiro, porque foi por acaso, né? Há muitos anos eu já não fazia mais nada, já não trabalhava com a Disney, já não fazia mais nada, não ia mais para lá, né? Filhos já adultos, então não ia mais até a Disney, até que uma empresa nos encomendou um treinamento de liderança baseado no modelo Disney. E aí aquela formiguinha voltou e eu comecei a pesquisar de novo.
E a Silvia, que está aqui nos assistindo, que é minha sócia, ela fala que eu costumo psicografar treinamento. Eu durmo e acordo e escrevo o treinamento inteiro, porque eu sonho com ele. E esse treinamento da Disney veio exatamente assim. E aí um dia eu falei para ela, vamos fazer um treinamento, assim, misturar o treinamento de educação corporativa, de sala de aula, com o treinamento vivencial dentro do parque. E ela topou e a gente fez um piloto lá na Disney e agora já tem 10 anos que isso acontece. Então foi assim que tudo começou. Que legal, né? Dormir e acordar com novas ideias a cada dia, né? A gente é um pouco assim, né, André? Eu só queria pedir para o pessoal também, né? Mais pessoas entraram ali, né? Das boas-vindas. O pessoal está conseguindo ver a imagem de nós duas ou apenas a minha imagem? Alguém pode nos posicionar? Por favor, alguém escreva aí pra gente. Vocês estão me vendo? Porque para mim a minha imagem está totalmente travada. Somente a sua quem, Cíntia? Eu? Você está vendo? Não, eu acho que é a minha, André. A tua, eu acho que não está aparecendo mesmo. Para nós também aparece carregando ainda. Bom, então vamos lá, a gente vai conversando. Tá, vamos falando então. Bom, a nossa proposta hoje, até conversando com o André, de que forma a gente faria isso, e a gente pensou em tratar um pouquinho, estudar toda a jornada do cliente, né, Andréia? Isso. Nesse sentido. Então, de que forma, nesse momento, ou na verdade em todos os momentos, de que forma, assim, os mais diversos setores, os mais diversos prestação de serviço, comércio, enfim, né? Todos os tipos de negócios podem estar conquistando o seu cliente, fidelizando o seu cliente, de que forma que a gente prepara essa chegada do cliente, como que seria essa jornada do cliente, André? De que forma a gente poderia iniciar, pensar o nosso cliente? Tá, então vamos falar da jornada de cliente da Disney. Ela é composta de 5 fases, né? E aí eu acho que é legal a gente falar de cada uma delas e pensar nos exemplos que acontecem hoje em dia. Então, a primeira fase a gente chama de fase de antecipação. Essa fase é justamente aquela fase que o cliente está pensando em você, está analisando, e a gente precisa alinhar a promessa que a gente faz para ele com a entrega que a gente faz para ele. Então, quando a gente fala em promessa e entrega, se a gente pensar na Disney, por exemplo, é aquela questão assim, olha, estou pensando em ir para a Disney. Então, eu vou contratar uma empresa que faz roteiros personalizados para quem vai para a Disney. E esses roteiros, hoje em dia está cheio de empresa que faz isso, eu preciso escolher aquela empresa que vai fazer o melhor roteiro que tem a ver comigo, com a minha família, com as nossas necessidades. Então eu já fico, hoje em dia, todos os consumidores têm acesso à internet. Eles não precisam, teoricamente, de ninguém para pesquisar por eles. Então, olha a expectativa que você cria quando você contrata uma empresa para fazer isso por você. E aí é exatamente isso que essa empresa precisa alinhar. O que você está esperando com aquilo que eu estou entregando. Quer ver quem está fazendo muito bem isso ultimamente? Eu não sei se tem aí no Sul, André, você me ajuda. Aqui em São Paulo a gente tem a Porto Seguro, que é uma seguradora, e que eles têm a parte de seguro de saúde. Tem aí também? Então, o que a Porto Seguro está fazendo? Desde o começo da pandemia, desde o começo do ano, eles estão disponibilizando uma enfermeira que vai cuidar dos pacientes da Porto Seguro, da seguinte maneira. A Andréa, da Contagia, tem lá, a Contagia tem o seguro da Porto Seguro. Então, essa enfermeira vai entrar em contato com ela para fazer uma pequena pesquisa sobre a saúde da Andréa. E aí ela vai indicar, por exemplo, a Andréa sente dores nas costas pela posição que ela fica o dia inteiro na frente do computador. Então ela pode indicar, por exemplo, alguma especialidade médica que pode te ajudar e te auxiliar, porque eles têm lá esse programa. Tá me ouvindo? Essa enfermeira vai telefonar para você,
vai agendar o horário com você, vai acompanhar o desenrolar dessa sua consulta, se você precisa voltar, vai te telefonar para você poder marcar exames futuramente. Então, vai acompanhar isso de uma forma digital. E hoje em dia, por exemplo, se você precisar fazer, seria um retorno nesse médico, porque ele pediu para você fazer exames daqui a alguns meses, por exemplo. Então, esse retorno, ele vai ser justamente feito online, se você não precisar estar presencialmente com o médico no primeiro momento. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante o cliente, né? Principalmente num período que a gente não está com muita vontade de ir a um pronto-socorro, ir a um médico, ir a algum lugar. Então, é isso que a gente vai alinhar. Essa antecipação com a entrega que a gente está fazendo para o cliente. Então, nós podemos pensar que o quê? Eu quero vender contabilidade, mas de alguma forma eu vou vender esse serviço sem vender contabilidade. É assim, né? É mais ou menos isso, né? Então, assim, pensando no seu cliente, né? Pensando em mim, quando eu estou contratando uma contabilidade, talvez eu seja uma empresa muito pequena, que eu não precise de grandes contabilidades, que hoje em dia talvez até pudesse, eu nem sei se isso pode, né? Mas talvez até pudesse fazer isso sozinha pelo site da Receita, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, oferecer um serviço, por exemplo, o que eu sou aqui e é esse serviço que eu tenho para te oferecer. Olha quais são as vantagens dele. Então, eu estou alinhando aquilo que você espera, aquilo que você imagina. Então, assim, olha, é impossível você fazer isso sozinha, porque legalmente é assim que funciona. E vai alinhando essas expectativas de como é e como deve ser, né? E aí a gente entra numa segunda fase aí da história, que é a fase das boas-vindas, né? É a fase que o cliente de fato chega ou na contabilidade ou em qualquer outra empresa. Então, se a gente pensar em Disney, por exemplo, essa fase das boas-vindas, quando a gente está chegando em qualquer parque, por exemplo, você tem ali uma comissão de frente inteira, que antigamente eram as catracas, hoje em dia é uma catraca mais moderna que a gente usa para entrar nos parques, uma coisa chamada Magic Band, que é uma pulseirinha em Orlando, por exemplo, que ela serve como ingresso, mas mesmo assim ainda tem uma pessoa ali atrás, um ser humano, que vai te desejar um dia mágico, que vai te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, te desejando uma experiência mágica. Então, isso é uma primeira impressão marcante, é uma primeira impressão contagiante. E as empresas precisam fazer isso. Muitas vezes a gente entra, por exemplo, numa loja e parece que os vendedores se escondem, né? Parece que eles viram de costas para você com medo do cliente que está ali. E aí você se sente meio que invisível dentro daquele lugar. E isso não pode acontecer. Essas boas-vindas calorosas tem que ter em qualquer empresa. É aquela telefonista ou aquela pessoa que atende o telefone quando alguém liga para sua empresa. O tom de voz, a maneira como ela fala, a linguagem que ela utiliza para falar com o seu cliente, representa essas boas-vindas calorosas, por exemplo. A gente pode dizer, ainda se dizer assim, que a primeira impressão é a que fica. A gente fica com essa sensação da surpresa, do bom atendimento, na hora da chegada, da pessoa se sentir importante, e isso fica gravado para o cliente. Isso a gente é o momento da primeira construção desse relacionamento. Isso, e ele sendo digital, ele sendo presencial, essa primeira impressão é importantíssima, né? Vamos falar no presencial. Quando você chega a alguma empresa, vamos falar uma empresa de prestação de serviços, né? Porque a contabilidade é uma prestação de serviços. É muito diferente você chegar na empresa e ser mais uma pessoa chegando, ou você ser esperada nessa empresa, né? Ter alguém que vai te dar boas-vindas, que vai te oferecer uma água, um café, a pessoa que você foi visitar chegar e te buscar na recepção, te dar boas-vindas, te apresentar à empresa. Ou seja, você não é mais um ali que está passando pela empresa. Você é uma pessoa que é importante para aquela empresa. Eu acho que isso a gente tem, né? Eu
mesmo já viveu uma experiência há pouco tempo que a gente teve na Cohousing aqui, que é a nossa parceira, né? Quando a gente fez a parceria com eles, no primeiro dia que eu e a Tati tivemos ali, né? A menina estava lá na porta, ela estava lá fora. Ela falou assim, ela falou para nós assim: eu sabia que vocês iam chegar e eu vim aqui esperar vocês. Então isso dá assim, aquela coisa assim, estavam me esperando, né? Eu sou importante, então eu acho que é tão importante nessa conseguir, né, mostrar isso e fazer o cliente, a pessoa que chega a se sentir importante, né? Tem um exemplo muito legal de uma rede hoteleira de hotéis de luxo. O que eles fazem, independente da propriedade espalhada pelo mundo, eles têm um serviço que você pode solicitar, quando você faz a reserva, de alguém ir te buscar no aeroporto. Então eles vão com aqueles carros maravilhosos para o aeroporto para buscar o hóspede no aeroporto. O motorista é treinado para conhecer o hóspede, para saber quem é esse hóspede, quais são as preferências do hóspede. Ele já chega lá com a plaquinha com o nome do hóspede, dá boas-vindas, já tem todo um discurso pronto, ensaiado, para ele fazer isso com a cara do hotel, com a cultura do hotel, né? Quando o hóspede entra no carro, ele oferece uma água, ele põe a bagagem do hóspede dentro do carro e, por sistema de rádio, comunicação, enquanto ele está chegando ao hotel, ele já avisa. Então, a figura do capitão porteiro, que é aquela pessoa que fica na porta do hotel recebendo o hóspede, já vai chamar o hóspede pelo nome, a recepção já está pronta ali, com a ficha dele pronta, só para ele assinar. Então, você vai antecipando aquelas coisas que poderiam chatear uma pessoa que às vezes está há 12, 15 horas dentro de um avião. Você antecipa tudo isso para ele chegar da melhor maneira possível. Isso num hotel de luxo, nem um hotel de luxo é esperado. E eles fazem isso para encantar, para dar essa primeira impressão fabulosa, para o resto ser tudo maravilhoso e essa expectativa está lá em cima sempre. Eu acho que é a surpresa, né? Entregar muito mais do que o cliente espera, né? No momento da chegada. É isso aí, né? Que a gente sempre tem que esperar fazer com o nosso cliente. Mas aí a terceira fase dessa jornada, e para mim a fase mais importante, porque é exatamente aí que você vai fidelizar, que você vai encantar o seu cliente, é justamente a fase da experiência. Acho que essa é a fase mais importante de todas. A fase da experiência que você vai entregar para o seu cliente. E aí é interessante falar, André, que saiu no último estudo do Panorama da Transformação Digital, que foi feita pela CNT aqui de Campinas, São Paulo. Isso saiu acho que no ano passado, em 2009. Então eles fizeram uma pesquisa com empresas do Vale do Silício. E as empresas do Vale do Silício, a gente sabe que quem está lá hoje em dia são todas empresas de ponta, empresas conhecidíssimas, né? E eles descobriram que 27% dos executivos dessas empresas dizem que a transformação digital é uma questão de sobrevivência. Então, quem não está fazendo essa transformação digital, em pouco tempo vai estar fora do mercado. Quando eles fizeram isso, a gente nem imaginava que ia aparecer um coronavírus no meio do caminho. Então, se 27% pensava nisso no ano passado, hoje isso deve estar beirando 100%. Concorda? Concordo, eu acho que acelerou esse processo, né? Sem dúvida. E naquela época, os profissionais que trabalhavam nessa empresa, assim, eles fizeram essa pesquisa com todo mundo que trabalhava nessas empresas. E 91% diziam que pelo menos uma em cada 4 empresas dessas que foram pesquisadas entendiam e observavam que um obstáculo importante para elas alcançarem o sucesso era a falta de alinhamento com o real significado do que é transformação digital e com as mudanças profundas necessárias que eram necessárias serem feitas para você alcançar essa transformação digital. Veja, a transformação digital não significa você estar na internet, não significa você ter ferramentas digitais que você vai atender o seu cliente, mas todo mundo precisa viver esse processo e todo mundo precisa entender que esse processo faz parte do dia a dia das empresas. Hoje em dia, por mais que a gente ainda tenha deficiências
em velocidade de internet aqui em São Paulo, nesse horário, está todo mundo pendurado na internet, olha o que acontece. Trava a imagem, às vezes trava o som. Você tem que usar os recursos que você tem e tem que tocar, não pode ficar parado e reclamando. As empresas que, depois de 3 meses em home office aqui em São Paulo, ainda estão reclamando de que a velocidade não funciona, de que a internet não funciona, de que eu preciso investir muito dinheiro para ser digital, vão ficar para trás. É o primeiro item de sobrevivência, né? Hoje é essa adaptação, né? E aí, se a gente for pegar exemplos de experiência, a gente tem vários exemplos de experiência, né? Então, se a gente falar de Disney, eles têm lá um processo, porque isso já virou processo, que se chama Take Five. Ou seja, todos os funcionários da Disney, que lá eles chamam de membro do elenco, e só uma questão de atualização, né? Você tem ideia de quantos funcionários trabalham na Disney, nas empresas da Disney mundialmente, Andréa? Aí se eu chutar, eu vou errar muito, né? Não sei, uns 70, 80 mil? 200 mil no final do ano passado. Eu imaginei que é muita gente, É né? muita gente, né? Porque a gente está falando de várias empresas espalhadas pelo mundo inteiro. E, aliás, não são só parques temáticos, né? A Disney é dona de estúdios de cinema, de streaming, ela é sócia e acionista em vários... Por exemplo, sabe aquela câmera que chama GoPro? Sim. Aquela câmera que é filmadora, que o pessoal coloca no capacete de ciclista? A Disney é uma das maiores acionistas da GoPro, por exemplo. Né? Então, ela tem vários tipos de empresa e está em vários negócios aí. Nessas empresas no mundo inteiro, eles têm mais de 200 mil funcionários. Então, essa história do Take Five é que os membros do elenco dos parques da Disney, eles têm que dar pelo menos 5 minutos de felicidade, tem que criar 5 minutos de magia para hóspedes, para convidados, eles chamam seus clientes de convidados, durante o dia. Então, olha a quantidade de interações que a gente tem e de experiências que a gente pode criar. Mas eles também sabem que tem gente que faz isso espontaneamente, mas tem gente que não consegue fazer isso de uma maneira tão espontânea. Então, eles têm take fives que são ensaiados. As pessoas são treinadas por ensaio para poder entregar essa experiência mágica. Por exemplo, né, você pega alguns membros do elenco que são pessoas da limpeza dos parques que estão vestidos de branco, dos pés à cabeça. E por que de branco? Porque branco, se a pessoa está suja, é a primeira coisa que você vê. Então as pessoas estão ali vestidas de branco, que é para transparecer essa limpeza que elas estão fazendo. Essas pessoas ensaiam desenhar a cara do Mickey no asfalto quente, por exemplo, com uma vassoura e um balde d'água. Uma coisa que depois de segundos vai desaparecer. Mas o fato dele começar, por exemplo, a assoviar e a desenhar a cara do Mickey no chão, para um monte de gente em volta para assistir aquele show que ele está dando naquele momento. Isso é um take five. Né? Então, que shows a gente pode dar, que experiências a gente pode criar para os nossos clientes num momento que está tudo bagunçado, né? Que é um momento de mudança profunda. Por exemplo, conta, o que está acontecendo aí? Não, eu só ia perguntar para ti. É interessante nesse momento, né? As empresas, cada empresa pensar no seu negócio e criar uma cara do seu negócio. Por exemplo, né, a gente cita muito a Disney, porque a Disney tem a cara da Disney. Então seria importante as empresas né, olharem para o seu negócio e criar a cara do seu negócio. Nós aqui nós temos que criar a cara do nosso negócio, a cara da Contagia. O que se eu falar naquilo ou pensar naquilo é a Contagia? É a cara mais da Contagia. Que as empresas teriam que encontrar uma forma de criar uma identidade própria e que isso encantasse o seu cliente. Justamente. Quer ver uma coisa muito legal que eu descobri hoje, inclusive, né? Hoje foi o dia, a cada 10 dias, mais ou menos, a gente sai, eu e meu marido, para fazer compras. Hoje é o 100º dia que eu estou dentro de casa nessa pandemia. Levando a sério. Levando a sério, porque aqui em São Paulo o negócio tá feio.
né? Então, o que a gente faz? A cada 10 dias, em média, a gente sai para fazer compra. O que é mais difícil no processo de fazer compra? É chegar em casa de volta e você ter que desinfetar tudo que entra na sua casa, né? Além de você, do seu sapato, da sua roupa, tudo que entrou dentro de casa. Aí hoje eu descobri que existe uma rede de supermercados que colocou um equipamento na saída da loja, que você bota o seu carrinho lá dentro, ele tem uma série de lâmpadas, que é uma luz ultravioleta, que mata as bactérias. Você deixa um tempo ali dentro, que é uma coisa rápida, inclusive, mata todas as bactérias, você leva aquela compra, você não precisa chegar em casa e desinfetar, porque ali já matou tudo que poderia ter nas embalagens que você está levando para casa. Dali para frente, só você vai mexer nessas coisas. Então, enquanto as coisas estão dentro da maquininha, você está se desinfetando sua mão com álcool gel, aí você vai pegar a compra, colocar dentro do carro e vai levar para sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é a cara? Eu não quero mais fazer compra em lugar nenhum. A partir de agora, eu só vou fazer compras neste supermercado. Que, aliás, é aquele que vocês foram quando vocês fizeram o treinamento aqui com a gente em São Paulo. Lembra que a gente foi fazer uma visita técnica, que a gente a gente foi numa escola e ao lado, para esperar o ônibus, a gente entrou num supermercado que tinha um shopping em cima? Lá naquele lugar... Então, lá naquele supermercado, naquele lugar, tem essa máquina, que você entra, o carrinho entra dentro dela e resolve o problema. Esse supermercado vai marcar como aquele lugar que resolveu o problema de desinfecção de compras. É a cara do negócio deles. E é uma coisa que vem para ficar, né? Todas essas mudanças que estão ocorrendo agora, todos esses cuidados, enfim, a gente sabe que não é uma coisa passageira, que daqui a pouco vai acabar e a gente não vai mais precisar fazer isso. Vai mudar uma forma de vivência, né? Vai mudar a forma como a gente vive e convive em sociedade. Então, quem olhar para isso e olhar para o seu negócio e ver como uma solução para a dor de alguém, já vai estar saindo na frente. Por exemplo, mesmo a parte educacional, eu estava hoje comentando com uma colega minha, que também é professora, né, e também é consultora, a gente estava falando dos professores mais tradicionais, que estão tendo uma dificuldade de dar aula online, porque dar aula online não é igual dar aula ao vivo. As pessoas não estão ali para interagir para você. Os alunos ficam todos escondidos, Andréa. Você entra nas plataformas, eles podem mostrar a cara, que nem a gente está fazendo aqui. Quer dizer, eu não, porque não está funcionando, né? Mas igual... eu estou me escondendo. Mas é exatamente assim. Você tem lá 30, 40 alunos dentro da sala, todo mundo escondido. Todo mundo com o microfone desligado. Você não tem a menor ideia se você está falando para ninguém ou se você está falando para 40 pessoas. Então você tem que achar maneiras de interagir com esse público, maneiras digitais, que você vai fazer com que eles interajam com você durante a aula. Os professores que não fizerem isso, que só gravarem aula, que só ficarem ali falando, eles não vão ter não vão nem conseguir ter noção se essas pessoas de fato participaram da aula ou não. Então olha como é difícil. E tiveram que aprender isso, nós professores, tivemos que aprender isso a toque de caixa, querendo ou não. Porque não é uma opção. Né? Você tem que fazer o mais rápido possível, gostando ou não, querendo ou não, porque senão você vai ficar para trás e você vai morrer. E em qualquer negócio isso vai acontecer. E essa experiência que você tem que dar para o seu cliente, imagina um aluno. Né? O que é mais legal? Ele ficar olhando para uma tela de computador durante 40 minutos, 1 hora, né? Com você só falando, ou você descobrir como você faz jogos, como você faz perguntas, como você faz brainstorming, mapa mental, e que ele vai poder participar e fazer a parte dele ali naquele mundo todo digital. Por quê? Senão a gente não consegue acompanhar. E a gente tem que lembrar que o consumidor moderno, e a gente até tem um nome para isso, né, que agora é a época do omni-cliente, né, essa época omni, que é essa época digital, ela já está aqui faz tempo. Esse cliente é um cliente que gosta de participar, gosta de dar opinião, ele quer ser perguntado, ele quer fazer parte. Se você tiver em mídias sociais, se você não tiver, ele não vai nem lembrar de você, mas não é aquele que vai entrar na mídia social para falar mal de você.
ele quer te ajudar na mídia social. Agora, se você não der nenhuma atenção para ele, ele vai entrar lá para falar mal de você, sim. Porque daí você não atende a expectativa, você não começa nem do primeiro ciclo da roda. Você não alinha expectativa com entrega. Então a experiência não vai funcionar. E a Disney faz isso super bem. Né? Tudo bem, é um parque de diversão, as pessoas vão porque estão contentes, ok. Mas será que na nossa empresa não pode ser igual? Será que o nosso cliente não pode ver a nossa empresa de uma maneira que ele quer participar dessa empresa? Que ele quer fazer parte? Que aquela empresa faz parte do dia a dia dele? E eu vejo, tem empresas que parece que elas estão expelindo o cliente, né? Aquele cliente é um chato. Isso está no discurso das pessoas que trabalham nas empresas. Eu não vou falar com o fulaninho porque ele é muito chato. Eu não vou falar com o outro porque ele só atrapalha. Não, o cliente está ali porque a gente precisa dele. Então deixa ele reclamar, porque daí eu tenho a chance de melhorar o que eu estou fazendo. E esse cliente, dessa época da geração millennium, principalmente, eles nasceram acoplados no computador, numa tela de celular. Então a gente tem que usar isso a favor. Falando de experiência ainda, Andréa, é legal a gente pensar, né, que a gente está, para acontecer tudo isso, esse mundo, assim, essas operações são cada vez mais ágeis, cada vez mais velozes, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser inovadora. Como é que você vai chegar nesse seu cliente? Então, por exemplo, você tem um exemplo muito legal de uma empresa que é brasileira, que é o Nubank, que todo mundo conhece, que você abre uma conta, antigamente era só cartão de crédito, agora é conta bancária. Né? Você abre uma conta bancária com eles em questão de minutos. Você fotografa o seu documento, né? Você coloca ali algumas informações, número de CPF, em minutos essa conta está aberta. Coisa que era inimaginável. Você ia até um banco físico, levava uma montanha de documentos, assinava uma montanha de papéis. Aqui você assina digitalmente. E pode criar quando conta me falaram isso para receber a instituição do imposto de renda. E aí assim, eu abri a conta com eles, porque eu falei, não, isso aqui não existe. E existe, e é fácil. E não te cobra tarifa. Então, as empresas que estão aparecendo, elas já estão ali aparecendo e trazendo novidade. Aparecendo de uma maneira mais ágil, mais versátil, inovadora, que vai levar para o sucesso. Mas também, para a gente vencer todos esses desafios, por exemplo, vamos falar agora de época de pandemia, de coronavírus, a mesma consultoria, a CNT, ela falou que a gente tem 7 passos para a gente vencer para conseguir chegar nessa experiência nova e de uma maneira bacana para o cliente. Então, eu queria contar quais são esses 7 passos, né? Primeiro, a gente precisa perceber a urgência da história. Se a gente não perceber a urgência da gente dar um atendimento mais rápido, mais veloz, dar uma resposta rápida para o cliente, aquela história, o cliente te manda um e-mail e você demora 1 semana e meia para responder para ele. Isso não existe mais. O cliente hoje em dia tem o seu WhatsApp. Se você demorar 10 segundos para responder, ele já está te telefonando para saber por que você não respondeu. Né? Então, acho que perceber essa urgência é uma coisa muito importante. Gente, o Nilo entrou aqui. Oi, Nilo! O Nilo está aqui. Perceber essa urgência é uma coisa muito importante. O cliente, hoje em dia, ele não tem tempo. E ele acha que você está 24 horas disponível para ele. E você tem que estar, a sua empresa, quando eu falo você, alguém na empresa tem que estar disponível para o cliente quando você oferece essas ferramentas. Nem que seja um robô, mas ele tem que ter uma resposta rápida. A primeira resposta tem que ser muito rápida. Né? Segunda coisa, eles dizem que a gente tem que desenvolver uma obsessão pelo cliente. A gente tem que descobrir o que o cliente quer, o que o cliente vive, quais são as maiores dores dele no que se trata ao seu negócio, o que ele mais gosta no seu negócio, o que ele vai precisar, o que ele provavelmente vai ter dúvida, então a gente já tem que se antecipar para deixar tudo claro para ele. Essa obsessão pelo cliente, assim, o cliente tem que ser a pessoa mais feliz do mundo quando estiver usando o meu negócio. Terceiro ponto, a gente, empresa, precisa aprender rápido, tem que estar ligado muito rápido nas novas tecnologias, nas novas maneiras de se comunicar com o cliente, nas novas experiências que a gente vai dar para esse cliente.
tem que lembrar, Andréa, que a expectativa dele estava lá em alta, porque é uma novidade gigantesca. Hoje, amanhã já não é mais. E a velocidade das coisas está cada vez maior. Né? Depois, para a gente ser digital, moderno e ter esse tipo de interação com o nosso cliente, a gente tem que deixar de lado, de vez, aquele modelo de gestão de comando, ordem e controle das pessoas. A gente tem que deixar o nosso público interno ser criativo, ser inovador e ter autonomia para dar essa resposta rápida para o cliente. Se a gente ficar controlando e se a gente ficar comandando o tempo inteiro e quiser ficar o tempo inteiro na retaguarda desse cliente, a gente não consegue dar essa resposta rápida para o nosso cliente. Né? Depois, a gente precisa deixar esse nosso público interno errar, porque eles vão errar. Né? Mas a resposta tem que ser muito rápida. A resposta ao que ele está fazendo tem que ser imediata. E no erro a gente aprende a inovar. A gente só inova se a gente se permite errar, senão a gente vai fazer sempre mais do mesmo. Para fazer alguma coisa nova, a gente tem que se permitir errar. E muitas empresas não se permitem errar. Agora, a gente tem que se permitir errar e a gente tem que assumir esse erro para o nosso cliente. Assim, olha, vamos tentar essa forma diferente. E dar um feedback. Isso não deu certo, por isso, então a gente vai tentar por esse caminho agora. Vamos mudar de tática. E isso tem que ser muito rápido, porque também a gente não pode errar o tempo inteiro. Né? Depois, a gente fala. Não, é exatamente isso. Eu acho que quando a gente vai inovar, né, essa tentativa é o que é tentativa e erro, né? Ver o que funciona e o que não funciona, mas essa rapidez em ver o que funciona e o que não funciona e dar esse feedback com o cliente, deixar claro que dá para melhorar, dá para fazer diferente, é que vai fazer a empresa crescer e vai fazer a empresa se adaptar a esse novo cenário, né? É isso aí, né? Depois a gente precisa criar uma cultura experiencial para o cliente. Essa jornada do cliente, ela tem que fazer parte de uma experiência de fato. Né? Se você vamos pensar em Disney, a Disney é uma experiência da hora que você começa a fazer uma reserva pelo site da Disney, a hora que você põe o pé lá e pega um ônibus da Disney para ir para o hotel da Disney, você entra num parque que você vai tirar fotografia, ou que você vai almoçar ou jantar, ou que você vai usar a sua Magic Band, que é a sua pulseira, como um ingresso, como plano de refeição, como chave do quarto. E aí, se nada disso funcionar, você ainda tem um aplicativo que funciona. Então, tudo tem que gerar uma experiência o tempo inteiro. Né? E por último, eles ensinam a gente que daí eu acho que é uma das coisas que nós brasileiros ainda temos muito que aprender e ainda temos muita dificuldade. Eles falam que a gente precisa quebrar silos. E o que quebrar silos significa? A gente precisa desburocratizar. As empresas ainda têm processos altamente burocráticos que não precisariam mais existir. A gente tem que passar por 1,5 milhão de questionários e de informações e de inscrições. Em algumas, por exemplo, na contabilidade, tem muitas coisas que são realmente necessárias. Mas será que 100% das coisas que a gente ainda faz hoje são necessárias? Né? A gente tem que pensar nisso. Porque muitas vezes são processos simples e ágeis, sabe, fazer o mais simples possível. O arroz com feijão resolve e a experiência fica melhor para o cliente. Hoje, quando a gente traz isso para a contabilidade, esse é até um dos objetivos da Contagia, né? E a gente vem trazendo isso para os nossos negócios, é o quê? É que o cliente cuide do negócio dele, que ele cuide da gestão da empresa dele, que essas informações automaticamente estejam contabilizadas. Que ele não esteja um segundo trabalho de enviar essas informações, de enviar documento para a contabilidade. Então, a tecnologia vem justamente para isso, para simplificar os processos. As pessoas querem e precisam continuar atendendo as suas exigências, voltado para a contabilidade, as questões legais que elas precisam cumprir, mas sem ter um segundo trabalho, ter uma necessidade de estar enviando essas informações. Então, Andréa, eu preciso te contar, o meu filho Rafael acabou de entrar lá do outro lado do mundo.
Oi, É que a gente tá... Rafa. E tu se escondendo, né, André? Ele nem Eu vai me poder se escondendo. ver. Pois é. Né? Eu acho que essas experiências, elas são marcantes para o cliente, né? E a gente guarda na memória boas experiências que a gente teve com determinadas marcas, com determinadas empresas de serviço. Então, coisas do tipo, né? Vamos falar de casamento? Casamento é uma data importante na vida do casal. E aí você fica planejando um casamento durante meses. Tem gente que fica anos, 2, 3 anos planejando e fazendo visitas e experimentando. Aqui em São Paulo, eu não sei aí, aqui virou uma indústria esse negócio. Né? E você faz prova de comida, e prova de doce, e prova de maquiagem, e prova de fotografia. Aí tem a fotografia, tem o making of do casal. Aí depois tem o álbum de fotografia. Enfim, é uma indústria gigantesca. Aí imagina se no dia do casamento alguma coisa dá errado. Não existe, não dá para falar pro noivo e para a noiva, falar assim, olha, tudo bem, a minha máquina fotográfica acabou a bateria no meio do caminho, antigamente era filme, né? Agora não tem mais essa desculpa, mas a minha máquina acabou a bateria, eu esqueci de trazer bateria sobre essa lente, mas não tem problema, porque amanhã a gente faz de novo. Não faz, passou, O né? momento é Acabou. único, né? É único, é um momento único. E aí, como esse momento é único, eu acabei com a experiência ali. Esse casal vai se frustrar de uma maneira que eu não tenho como fazer isso de novo. E cada empresa tem o seu momento da fotografia que não foi tirada. E a gente tem que descobrir quais são esses momentos para não repetir isso. Porque uma experiência ruim pode destruir uma marca. E hoje em dia as pessoas espalham isso. Se já espalhavam quando não tinha nenhum meio digital para a gente espalhar, você imagina hoje em dia. Eu acho que foi muito bem colocado no início, que tu falou que hoje a gente, quando a gente vai comprar alguma coisa ou vai buscar um serviço, se a gente ainda vai numa loja para fechar negócio, mas a gente chega lá com todas as informações, né? Até quando vai ao médico, às vezes a gente consulta o Google antes, né? E já vai no médico só para confirmar as informações. Então, hoje as informações, as avaliações das empresas e dos negócios está em qualquer lugar, né? Está acessível para qualquer pessoa. Não, e a gente sabe que as experiências profissionais tendem a mudar muito. Porque se você pensar que... Você pega São Paulo como exemplo, né? Que a maior parte das pessoas está há 100 dias dentro de casa trabalhando em esquema de home office. E aí a gente imagina assim, as grandes empresas que têm lá andares e andares, né, 400, 800 metros quadrados de escritório, que você tem um aluguel altíssimo, tem contas altíssimas. Você acha mesmo que essas empresas não vão repensar a maneira que esses profissionais vão trabalhar? Que a gente vai continuar tendo escritórios gigantes, né? Que isso pode representar, ao mesmo tempo que isso representa baixar o custo, a gente tem que repensar também como é que a gente vai treinar esses funcionários, porque a experiência do meu cliente na ponta, do meu cliente final, depende dessas pessoas. E elas não podem se achar abandonadas em casa pela empresa. Então, tudo isso vai acabar mudando essa questão de experiência do cliente. Eu acho que muitas adaptações, né, vão ocorrer e estão ocorrendo. Então, é cada um encontrar, né, dentro do seu negócio a melhor forma de estar mesmo, é aquela questão de estar presente mesmo estando longe, né? De Isso. conseguir estar junto do cliente, de conseguir estar próximo do cliente mesmo à distância, como a gente está agora, né? Isso. Por exemplo, a gente imaginaria, quando eu fui para aí, acho que em outubro do ano passado, não foi isso? Outubro. Acho que foi outubro. Foi Que, outubro. que a gente fez aí uma palestra que tinham 400 pessoas, mais ou menos, assistindo a palestra. 800. 800. Vocês me enganaram, é a primeira vez que eu estou sabendo deste número. É? Sim. Tá Foi vendo? maior. Então, a gente tinha 800 pessoas. Você concorda que hoje você pode colocar, com a tecnologia que a gente tem, que a gente já sabe que quando ela precisa funcionar, ela funciona, né? A gente pode colocar 800 pessoas lá e a pessoa não precisa estar ali na frente, ou a gente pode dar uma aula virtual.
Ou a gente pode chamar um palestrante de outro país para estar ali ao vivo com aquelas 800 pessoas. Por quê? A gente experimentou, a gente se deu, exatamente a história, né? A gente tentou inovar, foi rápido, se deu a chance de errar, de uma conexão não tá legal, mas a gente está se dando a chance de errar. A gente sabe que agora é possível fazer de uma outra maneira. Era impensável em outubro a gente fazer isso virtualmente. E o legal de tudo isso, né? Além complementando isso, é o quê? É que se eu não conseguir estar presente vendo isso agora, hoje, eu posso estar vendo isso amanhã, né? Sim, porque vai ficar gravado. Fica gravado. Então, Isso é muito legal. nós estamos indo assim para o final do nosso tempo, né? A gente fala muito, né? É bom de falar, o assunto é muito interessante, mas Deixa eu acabar a jornada, então. Vamos acabar a jornada? isso aí. Isso. Então, o próximo ponto é a questão de despedida. A despedida ela precisa ser tão calorosa quanto as boas-vindas. Então, tem uma loja que eu gosto muito de usar aqui em São Paulo, que vende lingerie. Né? Lingerie é uma coisa pequena, vocês concordam? Por mais que a gente use grande, é pequena. E eu achei fantástico que eu fui na loja, comprei lá umas coisas e achei lindo que a vendedora, ela estava comigo o tempo inteiro, ficou lá comigo, e uma pessoa atenciosa, calorosa, né? Aí ela fez lá a minha sacola enquanto eu estava pagando, ela foi me acompanhando com a sacola na mão, foi me acompanhando até a porta, me entregou a sacola na porta, me desejou um bom final de dia, acho que já era de noite, né? Uma boa noite, e que eu retornasse logo. Sabe uma coisa bacana? A Disney faz isso. A gente sai do parque 11 horas, meia-noite, morto, destruído, e tem lá alguém com um sorriso de orelha a orelha, com a mãozinha do Mickey te dando tchau e desejando para você que você volte sempre. Sabe uma coisa assim? Achei lindo isso, né? Aí comentei isso numa aula, alguém falou assim, imagina, professora, você sabe por que a vendedora leva a sacola na porta? Que é para você não roubar nada no meio do caminho. Gente, eu fiquei chocada. Eu prefiro acreditar que as pessoas estão aprendendo a dar uma despedida calorosa. Né? Prefiro acreditar na humanidade. Então, essa despedida tem que ser... E por telefone, ao vivo, virtualmente, precisa dessa despedida calorosa. A gente não pode esquecer. Porque, gente, no fim das contas, quando a gente fala de jornada de um cliente, é um ser humano tratando com outro ser humano. Em algum momento dessa jornada, você vai ter um contato, mesmo que virtual, com um ser humano. A gente vai, na verdade, a tecnologia é o meio, né? Mas quem faz de qualquer forma, em qualquer, né? A não ser que você fale com um robô, mas por trás disso também existe um ser humano. Sim, porque por trás do robô já teve um ser humano que programou aquele robô. No Brasil, isso eu falo assim, no Brasil acontece. No Brasil, isso talvez ainda não aconteça. Mas a gente vê isso já em vários lugares. Né? E depois da despedida, a gente tem mais a última etapa dessa jornada, que eu acho que talvez seja a mais importante e que as empresas no Brasil, poucas fazem com eficiência, que é a questão de você deixar saudade para o seu cliente. E o que é deixar saudade para o seu cliente? É você fazer uma coisa tão fantástica, entregar uma experiência tão fantástica, que ele sempre vai lembrar de você quando ele pensar naquilo. Né? Olha, eu vou fazer o meu imposto de renda lá com a Andrea, porque eu sei que assim, todo ano ela já se antecipa, ela já me cobra os documentos. Hoje, não, é semana que terça-feira, né? Que é o último dia do imposto de renda. Eu já entreguei o meu faz tempo, mas não tem aquelas pessoas que assim nem ligam para o imposto de renda porque sabe que você vai fazer o imposto de renda dela e que ela não precisa se preocupar, porque vai dar tudo certo, ela não precisa se preocupar se é dia 30, se é 11 horas da noite, se já entregou ou não entregou. Ela desliga, né? E a experiência é isso. A Disney dá algumas experiências, por exemplo, meninas, né, crianças que adoram ser princesas, se elas passam por uma experiência de que elas vão lá na boutique que tem o cabeleireiro da princesa. Ela vai botar a roupa da princesa. Ela vai almoçar no restaurante do castelo com todas as princesas em volta dela. Essa experiência vai ficar marcada para ela e para os pais o resto da vida. Vai. Então, é isso. E ela vai sentir saudades disso o resto da vida.
E essa saudade dessas experiências maravilhosas é que a gente tem que levar sempre para frente, tem que deixar as pessoas com saudade do nosso serviço o tempo inteiro. Porque esse serviço foi maravilhoso. Então, acho que a nossa jornada tem que sempre acabar deixando essa saudade no meio do caminho. A próxima vez que for fazer alguma coisa, eu vou lembrar dessa empresa. Porque essa empresa marcou nisso. Andréia, nós estamos no limite do nosso tempo, mas eu queria aqui te desafiar. Eu acho que foi tão rica, né? Todas essas informações, a gente pode aplicar muito no nosso dia a dia. Mas para a gente assumir um compromisso com quem esteve participando aqui, eu gostaria de te convidar num segundo momento para a gente gravar, né, alguma coisa nesse sentido, porque todo mundo quer. Quem ainda não te conheceu pessoalmente, não conseguiu te ver hoje, para a gente gravar isso e poder postar, né, num segundo momento para as pessoas também estarem te conhecendo, né? Ou com certeza absoluta. Vamos marcar, a gente grava e põe aí para todo mundo assistir. Bom, Andréia, te agradecer de coração, né, por ter aceito esse nosso convite. Você, sim, sempre disposta, né, muito atenciosa quando a gente esteve aí. Quando veio aqui, eu acho que trouxe muito conhecimento. Hoje a gente teve a oportunidade de aprender ainda mais contigo, né, te agradecer de coração esse tempo, essa tua participação aqui. E, de alguma forma, se a gente puder contribuir, né? Sabe que a Contagia vai atender todo o Brasil. Então, quem sabe a gente daqui a pouco estamos com alguns clientes ali em São Paulo também. Ó, a Cirlei tá falando, volta Concórdia, volto, deixa acabar a pandemia que a gente combina. A Cirlei, a minha amiga, que ela disse que é minha irmã do coração, eu vou mandar um beijo para ela. E ela disse assim que ela ia assistir porque ela gostou muito da palestra quando você esteve aqui. Ai, que ótimo. Mas eu volto sim. Eu que queria agradecer de coração o convite, adorei. E é meu compromisso com vocês. A gente vai gravar isso daqui e vai colocar disponível para todo mundo. Então tá ok. Um beijo, tudo de bom para vocês. Continuem se cuidando ali, nós aqui, né? Isso, boa noite para todo mundo, um beijo para todo mundo. E toda vez que vocês convidarem, vou estar aqui. Pode convidar que eu adoro esse bate-papo. Então tá ok, vamos fazer outras vezes sim. Pessoal, agradecer a todos que participaram, né, que ficaram com nós até agora. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também pode estar encaminhando depois. Tenham todos uma boa noite, Andréia, né? Vamos aprendendo com esse momento que a gente está vivendo também. Beijão para todo mundo. Beijo, até mais.